Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gidalt e mais uma vez eu trago uma reflexão para vocês. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante. Quem nos inspira nesse tema é John Stott. John Stott é um teólogo anglicano de grande repercussão no mundo, especialmente no mundo protestante, né? E ele escreveu esse livro, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. E lá no capítulo 3, em especial, ele aborda um tema, pluralismo, 2 pontos. Devemos impor nossos pontos de vista? Isso é uma questão muito importante para o atual momento que temos vivido no Brasil e em diversos países do mundo. Nós temos uma sociedade hoje plural. Ela não é como antes, homogênea ou com a maioria das pessoas de uma religião A ou religião B. A globalização comercial e a própria globalização da informação, ela tornou todas as culturas e mundos muito próximos uns dos outros. O próprio individualismo e a queda, o enfraquecimento das tradições familiares fez com que os indivíduos se sentissem mais autônomos para decidir suas vidas. No mundo urbano contemporâneo, na cultura urbana, cada indivíduo, ele decide, ele não sente tanto aquela pressão da família para continuar seguindo aqueles valores morais, aqueles princípios, aquela religião A, B ou C. Isso não é só no mundo cristão, mas em países onde há uma maioria muçulmana, islâmica, budista e dentre outros países, outras realidades. O fato é, nós vivemos em uma sociedade plural e mais ainda, o Estado é laico. Tem gente que acha isso ruim. Eu considero uma das maiores conquistas do mundo moderno. Exatamente. Uma das maiores conquistas do mundo moderno é que o Estado não seja governado sob a égide de uma única manifestação religiosa, de uma única religião. Porque toda vez que religião está totalmente atrelada ao poder do Estado, o que acontece é uma violência sobre outros movimentos religiosos. Podemos, em outro momento, voltar a discutir especificamente sobre Estado laico e a sua importância para o mundo atual e, inclusive, para os cristãos. Voltando, nós estamos em uma sociedade plural. E aí, John Stott, ele levanta essa questão. Como que nós vamos atuar na sociedade? John Stott, ele fez uma análise na história e ele percebeu que o primeiro modelo, a primeira forma de atuação que os cristãos assumiram no decorrer da história foi por meio da imposição. Exatamente. Os cristãos começaram a impor. Ele cita 2 exemplos históricos aqui. O primeiro foi a própria Inquisição da Igreja Católica Romana, lá no século XIII. Para que os indivíduos acreditassem nas mesmas doutrinas, nos dogmas da igreja, havia uma imposição, tortura, muita tortura, e se o indivíduo não dissesse aquela palavra, né, revoco, se ele não revogasse, se ele não voltasse atrás nas suas palavras, na sua crítica ao dogma da igreja, ele seria executado. Executado na fogueira, na forca, N formas de execução. O fato é que os cristãos, em vez de valorizarem aquilo que o método, o modus operandi de Jesus para tentar convencer alguém acerca de seus valores e princípios e doutrinas, os cristãos, naquele contexto, impuseram por meio da Inquisição. A outra questão é que, outro exemplo que ele dá desse jeito de impor a fé, não é no lado do dogma, mas na questão dos costumes. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Ele dá o exemplo do movimento da proibição. O que foi isso? A proibição aconteceu nos Estados Unidos, inclusive havia um partido da proibição nacional. Eram cristãos protestantes brancos que estavam preocupados com o crescimento do alcoolismo e a desordem social que o alcoolismo, sobretudo nas classes pobres de imigrantes que haviam chegado recentemente nos Estados Unidos, como que o alcoolismo e essa drogadição naquela época
contribuiu para a desordem social, o aumento da violência e desestruturação familiar, uma série de questões. O fato é, a causa é nobre, porém, eles quiseram não convencer, não era esse o método, era um método de impor, mais uma vez. E eles chegaram a criar, em 1895, a Liga Americana Antitaverna. E eles criaram leis, aprovaram leis que proibiam a venda, o comércio de bebidas alcoólicas. E, em vez do povo ceder a essa imposição, pelo contrário, houve uma rebeldia nacional, digamos assim. Havia muito contrabando, haviam muitos dentre os próprios cristãos que não concordavam, que bebiam moderadamente, que não eram alcoólicos ou viviam na embriaguez. Mas o fato é que essa tentativa de impor um costume, inclusive de uma população rural, protestante, branca, sobre um país que também era plural, né? Os Estados Unidos, desde sua fundação, era muito plural, muito heterogêneo. Houve uma tentativa de impor. Na Idade Média, a imposição por meio da Inquisição doutrinária e imposição por meio de costumes, por meio dessa lei aqui da proibição. Outra estratégia, outro modo de atuação da igreja, dos cristãos, frente a essa sociedade não cristã, o John Stott chama de laissez-faire. O que é o laissez-faire? John Stott diz que é um comportamento assim, olha, é melhor eu viver a minha vida como cristão e deixar o camarada viver a vida dele. Eu não vou me meter, eu vou me ausentar, eu vou me manter neutro diante dos debates públicos, diante das questões sociais, das questões políticas, das questões morais, inclusive. Se a sociedade quiser se danar em qualquer costume novo que ela invente, ela que se dane lá, eu continuarei aqui vivendo os meus costumes cristãos, mas não vou me envolver. Laissez-faire. E aí o John Stott, ele diz que esse tipo de comportamento realmente não condiz, essa postura não condiz com o dever do cristão, com a maneira como o cristão deve se comportar perante a sociedade. O exemplo maior que ele dá disso é como que as igrejas alemãs, durante o nazismo, se comportaram. Elas meio que lavaram as mãos, não faziam qualquer crítica ao governo alemão, pelo contrário. E aí eu acho interessante porque o John Stott chama de laissez-faire, como se fosse uma certa neutralidade, quando na verdade o que existe aqui é uma complacência. É uma complacência. Eu posso até afirmar que a igreja alemã, lá durante o nazismo, cumpriu exatamente com aquilo que Karl Marx previa. A crítica é muito forte de Karl Marx com relação à religião. Não concordo com tudo que ele diz, mas tem coisa que ele diz que acho que vale a pena, ao menos, a gente refletir. Ele diz que a religião, ela toma lugar, ela toma assento junto ao poder e ela serve de instrumento ideológico para dominar as massas, para dominar a população, junto com os poderosos, com as classes dominantes. Inclusive, ele diz que o movimento da fé dos cristãos alemães, sob o patrocínio do partido nazista, afirmava a raça ariana. Ou seja, essa igreja alemã, esses cristãos alemães aqui, caucasianos, eles não estavam preocupados em criticar, mas além disso, eles apoiavam esse movimento da raça ariana lá na Europa, na Alemanha, que foi a base ideológica para o Holocausto dos judeus, a base ideológica que considerava o outro inferior, e se ele é inferior, logo eu posso dizimá-lo da terra. Né? Essa pretensa neutralidade, que na verdade é uma cumplicidade da igreja com os poderosos, cometendo injustiças, é algo que foi duramente questionado aqui pelo autor, por John Stott. Ele não acredita que a igreja, os cristãos devam se manter calados. Poderíamos até citar outros exemplos. Como é que os cristãos se comportaram com relação à escravidão moderna, sobretudo dos negros lá, africanos, trazidos para a América? Tanto católicos quanto protestantes ficaram omissos, muitos deles lucraram muito com a escravidão. E já havia base filosófica cristã suficiente para a defesa daqueles seres humanos. Já havia conhecimento, pregação suficiente, já havia um suporte
suporte na cultura protestante e católica também, mas especialmente na protestante, para contestar essas injustiças, essa escravidão negra, e não houve contestação. Aqueles que começavam a falar alguma coisa eram silenciados rapidamente pelas instituições religiosas, havia uma pressão realmente dos pastores, das organizações cristãs. Não permitiam que houvesse um questionamento a esse respeito. Não podemos concordar, não podemos manter essa distância, essa omissão, que na verdade se torna a cumplicidade da injustiça, a cumplicidade dos atos desumanos. E aí, o nosso querido John Stott propõe um método. Nem o extremo do laissez-faire, nem o outro extremo da imposição. Ele diz que nós devemos buscar a persuasão. É muito interessante. Olha o que ele diz aqui. O Deus vivo da revelação bíblica, que criou e sustém o universo, pretendia que os seres humanos que ele fez vivessem em uma comunidade de amor. Além disso, o fato de ele ser justo é uma expressão essencial do seu amor. Ele ama a justiça e odeia a opressão. Defende a causa do pobre, do forasteiro, da viúva e do órfão. Alimenta o faminto, veste o despido, cura o enfermo e busca o perdido. Ele deseja que toda a humanidade seja salva e chegue ao conhecimento da verdade através de seu Filho Jesus Cristo. O John Stott, ele reconhece que devemos cumprir a evangelização da igreja, devemos influenciar a sociedade, mas ele reconhece também que o método bíblico apresentado nas Escrituras nunca desrespeita a consciência humana. A consciência humana é sempre respeitada por Deus. Nas Escrituras isso está muito presente, está muito forte. Como cristãos, temos que tentar educar a consciência pública a conhecer e desejar a vontade de Deus. Mas como é que vai educar? Impondo, brigando, sendo intolerante? Não. Nós devemos ser tolerantes, respeitar a diversidade desse mundo plural e, ao mesmo tempo, com todo respeito, dialogar. Ele diz assim, devemos, isto sim, a semelhança dos apóstolos, arrazoar com eles, arrazoar com as pessoas, com elas, a partir da natureza e das Escrituras, apresentando-lhes o Evangelho de Deus por meio de argumentos racionais. Sim, olha que interessante. Apresentar, dar razão da nossa fé. Apresentar o Evangelho por meios racionais. E eu vou acrescentar aí esse argumento, apresentar o Evangelho por meio do testemunho do amor. Antes de falarmos qualquer coisa, nós precisamos viver, nós precisamos dar testemunho. Se for necessário, você abre a sua boca e fala. Nós vamos voltar àquele método antigo de impor. Não, nós vamos tomar o poder do Estado por meio das eleições, mas depois nós vamos impor goela abaixo a nossa política, o nosso jeito de ser cristão, os nossos costumes têm que ser impostos por políticas públicas. É isso. Isso é viver respeitando a consciência do outro. Nós vamos ridicularizar o outro. O que é que nós devemos fazer? Aí vem uma questão muito interessante, que eu já me manifestei em alguns momentos sobre isso, é que eu acredito muito que o cristão deva, em primeiro lugar, fazer a defesa do respeito do direito humano do outro. O outro pode fazer a escolha que ele bem entender. E, ao mesmo tempo, o ser humano, o cristão, deve buscar apresentar as suas ideias, apresentar os seus argumentos de modo respeitoso e evitando, claro, se existem políticas públicas que estão absolutamente contrárias, que elas começam a ferir os valores cristãos, também a igreja, os cristãos devem se mobilizar politicamente para frear isso, mas não impor o seu, ok? Por isso que o Estado laico é importante, por isso que o Estado deve continuar sendo laico. Porque, politicamente, nós devemos impedir que o Estado imponha sobre os cristãos outros valores. Ao mesmo tempo, os cristãos não podem utilizar o Estado para impor os seus valores sobre os outros. O Estado deve ser esse mediador dos conflitos, das tensões da sociedade plural e não tomar partido de um lado ou do outro. Enquanto isso, na liberdade que a sociedade oferece,
Os cristãos devem agir, testemunhar, argumentar, conversar de modo respeitoso, acolher, viver em sociedade, dando testemunho da sua fé. E aqueles que quiserem, aqueles que entenderem que os valores cristãos são os que devem ser seguidos, vão seguir. Aqueles que não quiserem, continuarão sendo cidadãos dignos de todo respeito, continuarão sendo cidadãos brasileiros, com toda a liberdade de professar a fé que quiser. Nós precisamos ter maturidade para viver a fé no mundo plural. É fundamental isso. Aconselho você, se você ainda não leu esse livro, do John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, faça isso. Faça isso e vamos continuar o nosso debate, a nossa reflexão aqui. Um grande abraço.